Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um estudo da obra Missionários da Luz. É um livro escrito por André Luiz e psicografado por Chico Xavier. Você vai até o meu canal, se inscreva, tem uma playlist Missionários da Luz 2024. O primeiro vídeo se chama Visão Geral. Você vai ter uma ideia do tema abordado nesse capítulo. E o vídeo seguinte é a primeira parte. Nós estamos na segunda parte, onde André Luiz, na companhia de Alexandre, está num centro espírita, numa reunião mediúnica. E ele observa que existem 18 cadeiras ocupadas por encarnados e as outras cadeiras estão ocupadas por desencarnados. Isso também acontece nas reuniões que nós frequentamos. É assim, o número de desencarnados é sempre bastante grande em vista das necessidades deles. Então, vamos aqui iniciar essa segunda parte. Grande assembleia de almas sofredoras, público extenso e necessitado. Então, eles já estavam lá aguardando o início da reunião. Por isso, é muito importante quando nós entramos num centro espírita, geralmente, nos dirigindo a uma reunião mediúnica, nos mantemos em silêncio, em orações, com um pensamento elevado ao mundo espiritual, pedindo a Jesus que nos auxilie, que auxilie todos os que estão presentes, porque o ambiente já está todo ocupado, já está preparado para o que vai vir em seguida. Então, existe uma necessidade de nós entrarmos de maneira respeitosa e nos prepararmos para o que vai vir em seguida. É claro que a gente fica contente de encontrar alguém que a gente não via faz tempo, etc. e tal, mas deixa para o final da reunião. Vamos respeitar o ambiente que já está sendo preparado há muito tempo pela espiritualidade. Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Existem, então, fios luminosos que separam um grupo de espíritos de outro. Cada grupo exibia características próprias. Então, por exemplo, não é o caso aqui, mas vamos exemplificar. Aqueles que desconhecem, que já fizeram a passagem, que já estão no plano espiritual. Existem aqueles que estão em busca de notícia de familiares que ficaram aqui na Terra encarnados. Outros podem ter alguma desavença com algum encarnado. Então, eles são separados por grupos com faixas luminosas. Em torno das zonas de acesso, postavam-se corpos de guarda e compreendi pelo vozerio do exterior que, também ali, a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. Nós temos notícias em várias obras espíritas que existe um cordão de isolamento em volta do prédio físico onde vai acontecer a reunião. É controlado totalmente o acesso por campos magnéticos. Então, quando o espírito chega numa reunião e diz: olha só, eu burlei a segurança de vocês, eu consegui invadir aqui, eu vou fazer e acontecer. Mentira! Nós sabemos que existe um sistema de segurança, muito grande, todo o local é protegido. Então, se ele está lá, existe a permissão da espiritualidade, aquilo foi feito levando em conta todo um planejamento para que acontecesse naquele momento. Nós temos que ter consciência que nada acontece sem a permissão do nosso Pai. Então, não precisamos nos preocupar quando esses espíritos, infelizmente, ainda ligados a sentimentos negativos, se vangloriam de que eles invadiram a reunião, que vão fazer acontecer. Não vão. Vão fazer acontecer de acordo com a permissão de Deus.
As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio. Então, elas estavam quietinhas, aguardando, né, a oportunidade de receberem auxílio, e é assim também que a gente deve se comportar. Está aguardando? Faça uma prece. Se tem alguns minutos a mais, faça uma leitura do Evangelho ou uma obra que edifique. Se prepare, porque um banquete espiritual está prestes a acontecer. Aproveite. Entrei cauteloso, sem despertar atenção na assembleia que ouvia emocionadamente a palavra generosa e edificante de operoso instrutor da casa. Assim como antes da reunião pode ser que algum encarnado esteja fazendo uma leitura, mantendo as vibrações de maneira harmoniosa, no plano espiritual isso também acontece. Então, André Luiz entra no salão e se depara com um orientador fazendo uma palestra. Grande número de cooperadores velavam atentos e, enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento, elevado a objetivos altos e puros. Era belo sentir-lhes a vibração particular. Então, no plano espiritual, preparação, mentor espiritual fazendo uma palestra, falando com aquilo que vinha do seu coração. No plano dos encarnados, eles estavam em vibração, tentando se concentrar e se preparando para a reunião. Cada qual emitia raios luminosos, muito diferentes entre si, na intensidade e na cor. Então deve ter sido uma coisa maravilhosa que André Luiz viu, aquela emissão de luz de cada um de acordo com as suas características, né? A intensidade variava e a cor também. Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos, estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias de nossa esfera. Então, eles emitiam aquilo e formavam uma corrente de força. Muitas vezes a gente se pergunta, poxa, mas para que tal espírito tem necessidade de se comunicar através de um médium? Basta falar para ele, olha, você morreu, tá tudo bem, a vida continua, né? Mas não é assim. Ele precisa ter contato com outro tipo de energia. O espírito encarnado, ligado à matéria, com a alimentação, com todas as necessidades da matéria, desencarna. Ele não vai nem conseguir perceber o ambiente em volta dele. Ele não consegue, porque é muito sutil. Ele não consegue se dar conta do que está acontecendo. Então ele vem, tem um contato com uma energia mais próxima a que ele está acostumado, e aí sim ele consegue captar, entender, ser acolhido. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais, à maneira de fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos que aí se reuniam. Já pensaram que coisa maravilhosa você observar que do coração, né, e do cérebro jorra como se fosse uma fonte, né, de energias que vão ajudar esses espíritos? É muito bonito. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Então, eles combinavam a energia que os médiuns, que os assistentes, de maneira geral, emitiam, combinava com a energia dos trabalhadores do plano espiritual, e aí
e eles dirigiam para ajudar esses irmãos. Muito bonito. Semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer ao raciocínio terrestre, menos esclarecido quanto às reservas infinitas de possibilidades além da matéria grosseira. Nós precisamos aprender a agir, pelo menos tentar, de acordo com o que Jesus nos ensinou. Ele estava sempre preparado para auxiliar qualquer pessoa que fosse, sem perguntar se a pessoa tinha razão ou não, estava certa, estava errada, se acreditava na religião dele, que era judaica ou não. Nós precisamos ter esse desprendimento. Então, quando nós nos dirigimos a qualquer atividade, num centro espírita ou numa igreja qualquer que seja, sempre ir com a mente, um coração aberto, nos preparando para auxiliar os nossos próximos, aqueles espíritos que necessitam de ajuda, assim como nós também necessitamos em muitas situações. É um engano muito grande quando a pessoa vai a um centro espírita, vai a uma igreja buscando ajuda. Se você quer de fato ajuda, está necessitado de ajuda, a melhor maneira de você obter é ajudando o seu próximo. Ah, mas eu estou tão ruim, eu estou mal, eu estou em total desequilíbrio, isso, aquilo, não consigo ajudar ninguém. Mentira. Você pode dar um sorriso, fazer uma oração em benefício de alguém, ir num centro espírita, numa reunião, dizendo assim: olha, Jesus, eu tenho tão pouca coisa para dar, mas o pouquinho que eu tenho está à disposição do meu semelhante. Que o Senhor, na sua infinita bondade e perfeição, consiga transformar essa ajuda minha tão pequenina em alguma coisa que sirva para o meu próximo. Bastou. Certeza que você vai receber a ajuda. Então, entrando de maneira muito respeitosa num ambiente religioso, seja ele qual for, porque a espiritualidade está trabalhando lá há muito tempo. Já pensou, você vai na sua casa, prepara, né, um filme bacana para assistir, põe a pipoca, todas as coisas, deixa tudo bonitinho, e na hora que você está lá assistindo um filme bacana com seus amigos, eu entro lá no meio da sala, passo na frente da televisão. Oh, vocês viram? Olha só, a Mega Sena, ninguém acertou, papapá. Você vai falar: oh, sem noção, fica quieta que eu estou assistindo o filme. É assim que nós fazemos quando nós entramos no recinto onde está acontecendo o preparo da espiritualidade. Nós não vemos, mas eles estão lá. Então vamos pedir a Jesus, com a bondade e o amor infinito dele, que ele saiba usar o pouquinho que nós temos para oferecer em benefício desses nossos irmãos, que um dia, com certeza, nós também vamos receber. Nenhum trabalhador, em nome de Jesus, fica sem proteção, sem ajuda. Até o próximo vídeo.